Oi, gente, tudo bem? Você sabia que existem diferentes formas de identificar filhos de pais surdos? E que cada termo desses daqui, carrega uma vivência única dentro da comunidade surda? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te explicar cada uma delas, certo? De um jeito simples, mas bem completo. E também nós vamos entender que não são apenas siglas, mas que dentro de cada sigla existe uma vivência cultural de cada surdo e também o quão é importante nós compreendermos cada um no quesito responsabilidade como profissional intérprete. Então vamos lá. Mas antes de explicar os termos, é muito importante entender que nós não estamos falando apenas de siglas, ok? Mas de uma cultura. A comunidade surda, ela tem uma identidade própria com a língua, como a Libras. E dentro disso envolvem valores e formas de comunicação. Então vamos lembrar de duas coisas muito importantes. Libras não é mímica, Libras é uma língua que envolve e tem gramática, certo? Maravilha. Entendendo isso de forma clara, nós já começamos a compreender a importância de entender por que terminologias são tão importantes. Por que terminologias envolvem respeito, envolvem empatia pela história do nosso próximo. Eu vou abrir a nossa lousinha aqui para facilitar para vocês anotarem, também tirarem print para depois estudar, anotar no caderno, enfim, fazer ali como vocês se sentirem melhor. Então nós vamos começar pelo coda, que é o mais conhecido, a maioria já ouviu falar, já leu em algum momento, né? Que significa o quê? Qual é a sua definição? Filho ouvinte de pais surdos, ok? Então, ele cresce muitas vezes com a Libras como primeira língua e o português vindo depois. Ele vive entre essas duas línguas, né, esses dois mundos, o mundo surdo e o mundo ouvinte, ok? Quais são os pontos importantes que nós devemos sempre refletir e lembrar também? Ele pode atuar como intérprete informal desde pequeno e não necessariamente isso é benéfico, ok? Ele vai automaticamente aprender essa responsabilidade mais cedo de comunicação e de ser um mediador entre os ouvintes e também os surdos. Claro que dentro disso ele pode facilmente sentir o orgulho da cultura surda, de viver tudo isso, só que também, dependendo do ambiente que ele tiver e das pessoas que estiverem perto, ele pode até ter conflitos de identidade. Então, até por isso que é super aconselhado que ele tenha a vivência na L1 e na L2, certo? A L1 como língua principal, que é a Libras, e aí a L2 vem como a língua secundária, que seria o português. Muitos codas, eles acabam sendo pontes de comunicação entre seus pais e a sociedade ouvinte, às vezes antes de terem maturidade para isso. Guardem essa informação, porque já já no vídeo nós vamos falar bem sério sobre essa questão. Agora vamos para o próximo, o coda também, só que com K. Maravilha, gente. Agora nós vamos entender coda com K. Então, o coda é o coda ainda na infância, tá? Então, o coda com K é o coda com C, só que ainda na infância. Algumas pessoas falam que o coda ele é mais voltado quando envolvem-se apenas crianças, mas também alguns estudiosos vão dizer que envolvem também adolescentes, jovens adultos, ok? Só que o grande diferencial entre os dois codas é que essa fase ela é muito importante. Por quê? A criança ela pode assumir uma responsabilidade cedo demais, como interpretar situações que podem impactar no desenvolvimento emocional dela, certo? Então, nós, como profissionais e intérpretes, precisamos tomar muito cuidado com isso. Existem cenários que sim, a criança pode ser a mediadora na comunicação entre os pais e os ouvintes, mas existem alguns cenários que não. Já já eu vou chegar lá e vocês vão entender melhor o que significa, ok? Maravilha. O coda. O coda com O sem o H. Geralmente eu decoro assim, sabe? Pelas letras, eu acho que facilita bastante. Então, o que significa? É o filho único de pais surdos, ok?
Lili, quais são as principais características ou, assim, temas referentes que nós precisamos gravar, né? Tem uma maior carga de responsabilidade. Então, por quê? Ele acaba sendo exposto a um maior papel de mediador, na maioria das situações, certo? E também pode ter menos divisão de tarefas familiares. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Por ser o filho único, muitas vezes essa pessoa ela vai se tornar o principal elo de comunicação da família com os ouvintes, certo? Em, assim, determinados temas, sabe? E igual eu comentei antes, acaba não sendo benéfico, ok? Então, esse é o Okoda sem o H. Agora, vamos falar sobre o Okoda com H, dessa forma aqui. Tranquilo? Então, o que significa? Qual que é a definição? Então, é o filho ouvinte em uma família com pais surdos, só que também pode ter irmãos surdos. Ou seja, ele acaba sendo também o único ouvinte, tá? Então, é o único filho ouvinte em uma família de pais surdos, mas também pode ter irmãos surdos. Acaba dividindo as experiências com os irmãos surdos, e isso é muito importante, né, tanto para um lado quanto para o outro, mas ainda carrega uma grande responsabilidade de comunicação externa. Então, por exemplo, mesmo tendo irmãos, ele pode ser o único responsável por interações com pessoas ouvintes, em vários ambientes, né, como ambientes na área da saúde, com médicos, escola, com secretaria, banco, questões financeiras, jurídicas, advogados, entre outras situações. Tudo bem? Mediante a isso, agora eu quero trazer uma comparação e uma reflexão de todos, tá? Inclusive, eu vou fazer um quadrinho bem simples e vou deixar aqui. E aí facilita se vocês quiserem tirar print, copiar, salvar no celular, para ficar de fácil acesso quando vocês precisarem. Então, de uma forma comparativa e também resumida, o Coda com C é a pessoa ouvinte que possui um ou ambos os pais surdos, ou seja, vive ali entre essas duas línguas, né? Vive entre esses dois mundos, o mundo da língua sinalizada, Libras, e ali o mundo do ouvinte da língua, seja o português ou outras línguas faladas, ok? Temos o Coda com K, que ele começa essa vivência desde criança, tá? E alguns também estudiosos colocam ali os jovens, né? Os jovens adultos. Então, ele é um termo específico para crianças ou jovens. Coda, ok? Guardar dessa forma acaba sendo mais fácil. Temos o Okoda sem H, que nós já identificamos como uma responsabilidade intensificada, maior, porque ele é o filho único de pais surdos. E temos o Okoda com H, que é o único ouvinte na família. Então, ele é o filho único ouvinte, ou seja, aquele que vai fazer a mediação ali com os ouvintes em geral, em uma família de pais surdos e que também pode ocorrer de ter irmãos surdos, ok? Aqui nós já percebemos, até mediante a toda explicação, que não é só sobre sigla, né? Nós percebemos que cada termo ele vai representar uma experiência de vida diferente. Isso é muito importante, tá? Agora eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o que eu comentei o vídeo inteiro, da responsabilidade da criança se tornar um mediador em vários cenários. Então vamos lá. Nem todo Coda é fluente em Libras, tá? Não é porque tem a convivência com os pais que são surdos que adquire essa fluência em Libras, ok? Até porque depende muito da vivência que os pais também têm com a língua. Nem todo Coda quer ser intérprete, então às vezes ele não quer ser o mediador. Isso é muito importante. E nem toda família funciona da mesma forma. Então é importante não generalizar. É muito importante não generalizar. Cada família e cada vivência é única. Então, às vezes, um surdo, ele gosta de ser o mediador, gosta de interpretar em todos os cenários e temas, e tem surdos que não. E tem surdos que não têm opção, né? Principalmente isso ocorre muito com as crianças, infelizmente. Então, crianças codas com K e até mesmo os codas com C,
não devem assumir o papel de intérprete em situações complexas ou delicadas. Guardem isso em todas as circunstâncias. Por que é importante essa reflexão? Nós precisamos pensar na proteção da criança, certo? Uma criança, ela não tem maturidade emocional para lidar com certos assuntos. Por exemplo, consultas médicas, diagnósticos difíceis, situações legais, problemas financeiros. Agora pensem comigo, uma criança tendo que traduzir uma notícia difícil para os próprios pais. Isso pode gerar ansiedade, pode gerar medo, pode gerar uma sobrecarga emocional e trazer outros problemas também, certo? Então não é justo que coloque a criança nesse tipo de situação. Então nós precisamos preservar um desenvolvimento saudável dessa criança e desse jovem também, né? Então quando a criança ela assume essa responsabilidade de adulto, isso pode afetar no desenvolvimento emocional dela. Por quê? Acontece uma inversão de papel, que o filho vira mediador dos pais, né? Um excesso de responsabilidade que a idade não combina e também uma pressão psicológica, certo? E também nós precisamos pensar na questão da qualidade de comunicação. Então, nem sempre a criança ou até o CODA, ele tem um domínio técnico da língua em contextos específicos. Talvez ele se comunique ali em Libras muito bem, daquela língua e também linguagem do dia a dia, mas não necessariamente ele conhece termos específicos como termos médicos, termos jurídicos, termos de finanças. Então, o que isso pode ocasionar? Erros de interpretação, tá? E decisões mal compreendidas, o que é um perigo, né? Nós temos vários casos de surdos que, por falta de uma comunicação assertiva, acabaram entrando em dívidas altíssimas em banco. Então, eles não compreenderam direito as regras de um financiamento, de um empréstimo, e entraram em dívidas absurdas. E depois, para corrigir isso, é bem difícil, tá? E aí, o que nós temos como principal, né? Nós precisamos defender, aconselhar, ensinar também, o papel do intérprete também é ensinar, então, sobre o direito à acessibilidade. Então, aqui, nós temos essa reflexão do que a pessoa surda ela tem direito à acessibilidade por lei, e isso inclui o intérprete profissional de Libras, em qualquer âmbito, em qualquer tema, em qualquer lugar, tá? Lembrando, mais uma vez, isso é direito garantido por lei de inclusão, e não apenas uma, leis de inclusão, ok? Então, instituições, eles devem fornecer intérpretes, seja em qual contexto que for, para que o familiar ali, principalmente o filho, a criança, não precise assumir esse papel de mediador. Nós precisamos ficar bem atentos a isso, porque, sendo bem sincero, né, o filho, se ele é mediador, um familiar, obviamente, a instituição não vai pagar para isso, né? Ele está ali fazendo um papel de uma mediação familiar, entende? Um profissional não, um profissional muitas vezes ele precisa receber por esse trabalho. Então, nós precisamos ficar bem atentos a isso, né? Percebeu que é uma criança, percebeu que é um tema que não combina, realmente se posicionar e falar, olha, não é justo que essa criança faça a mediação desse tema, dessa problemática, vamos contratar um profissional. E talvez, dependendo do assunto, a criança nem precise participar dessa conversa, ok? Então, por isso é fundamental a presença de intérpretes profissionais, principalmente em situações importantes. Não é função da criança mediar essas conversas. A criança, ela deve viver a infância. Então, inclusão de verdade, ela é quando a responsabilidade, ela não cai sobre a criança, sobre o adolescente. Mas isso acontece quando a sociedade assume essa responsabilidade e compreende que ela precisa colocar um profissional adulto ali, né, junto, para resolver e fazer a mediação daquela situação. Tudo bem? Então, entender esses termos é respeitar histórias, identidade e a cultura surda. E quanto mais a gente aprende, mais inclusão a gente promove.
Então, eu espero muito que vocês compartilhem esse vídeo, que para vocês tenha sido um tema, assim, positivo, certo? Deixem nos comentários aqui também se vocês já conheciam esses termos, se vocês já viveram essa situação difícil de ver uma criança mediando temas que não combinam com a infância, não combinam com a adolescência, e qual foi a atitude de vocês, se vocês ajudaram, foram ali, conversaram, aconselharam, explicaram em relação à lei, que é um direito. Esse é o nosso papel, né? Nós não apenas interpretamos, ganhamos nosso dinheiro e vamos embora. Nós precisamos ter a empatia e compreender que tem muitos assuntos ainda que, infelizmente, o surdo tem dificuldade de entender porque ninguém explicou antes. Então, se você tem esse chamado, né, para poder, além de fazer o seu papel profissional, mas também ter a empatia de explicar e, se for necessário, dedicar o seu tempo ali para poder ensinar algo novo para o surdo, que é um direito dele, né, aprender sobre tudo, aprender sobre todos os temas e principalmente saber as leis que defendem esse direito dele. Parabéns, que você continue assim e que não desista pelas dificuldades da vida. Espero muito que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo, foi feito com muito carinho. Deixa aqui seu comentário, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e também para que futuramente nós possamos continuar compartilhando conteúdo gratuito com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!